Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é João Vilney e eu vou acompanhar vocês hoje a apresentação de produto tecnológico. Durante esse nosso encontro, durante essa nossa aula, nós vamos percorrer 3 assuntos basicamente. Vamos primeiro falar das características de um pitch, que é aquilo que vocês vão desenvolver durante esse módulo. Nós vamos também ver as etapas de desenvolvimento de uma produção audiovisual. E na parte final, nós vamos trabalhar e entender como editar o vídeo de vocês e como disponibilizar esse vídeo numa rede social de vídeos como o YouTube. O pitch, que é o que vocês vão ter que fazer, é uma apresentação concisa de uma ideia e desenvolvida normalmente para vender essa ideia. É importante que o pitch seja sucinto, que o pitch seja direto ao ponto e que o pitch seja divertido. Por que é importante que o pitch de vocês seja sucinto? Porque hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para conversa mole. Então, quanto mais direto ao ponto você for e quanto com menos palavras conseguir dizer aquilo que quer dizer, melhor será o seu pitch. Por que ele tem que ser direto ao ponto? Quando a gente fala que o pitch tem que ser direto ao ponto, quer dizer que você tem que usar as palavras certas, usar as imagens certas, para dizer exatamente aquilo que você quer dizer. Tudo que não ajudar, tudo que não te levar a alcançar o seu objetivo é ruído, dificulta que as pessoas entendam aquilo que você está querendo vender com o seu pitch. E a última característica, e que se espera, é que ele seja divertido. Ora, se o pitch é um vídeo, é um material que é feito para vender uma ideia, será que existe um modo melhor de vender do que sendo divertido? Há muitos tipos de pitch, e pitches dos mais variados tipos. Os pitches variam pelos objetivos que eles têm. Os pitches podem ser maiores ou menores, podem usar ou não artifícios audiovisuais, podem ter música, podem ter vídeo, podem ter imagens. O nosso pitch tem algumas características que são importantes que vocês saibam. Ele deve ter entre 3 a 4 minutos de duração. Vocês vão fazer um pitch em português. Esse pitch vai ter que ser compartilhado no YouTube. Ele tem um formato livre. E o que é que isso quer dizer, professor? Quando eu falo em livre formato, é que não se espera de vocês que ele siga um formato pré-determinado. Vocês têm liberdade para fazer como bem entenderem. Eu quero fazer o meu pitch como uma paródia. Eu quero fazer o meu pitch usando stop motion. Eu quero fazer o meu pitch pedindo ajuda para os meus amigos, ou para os meus pais, ou para os meus vizinhos. Não importa muito. O importante é que você faça de um jeito que seja prazeroso de fazer e que você fique feliz com o resultado e que ele diga aquilo que você quer que ele diga, sem esquecer que ele tem que ser sucinto, ele tem que ser direto ao ponto e ele tem que ser divertido. Vamos começar do começo. O pitch, como a gente falou há pouco, é um vídeo e o vídeo segue, como toda obra audiovisual, um determinado modo de fazer. Diferentes autores vão falar coisas diferentes sobre como fazer um vídeo, mas de modo geral a gente pode dizer que todos os vídeos passam por 3 etapas. A etapa de pré-produção, a etapa de produção e a etapa de pós-produção. A etapa de pré-produção é a etapa em que você prepara o terreno, em que você se prepara para produzir o seu vídeo. No módulo, vocês vão ver no texto que eu faço uma metáfora com uma plantação. A etapa de pré-produção é como se fosse, numa plantação, aquele momento em que você prepara a terra, aduba a terra, mexe na terra, e escolhe a semente e planta essa semente. Quanto mais bem preparada for essa terra, maiores são as chances que você tem de ter uma plantinha forte e saudável. A segunda etapa, a etapa de produção, é a etapa em que a gente coloca realmente a mão na massa. É quando tudo aquilo que foi planejado na etapa anterior é realizado. É nesse momento que você faz as gravações, que você recolhe os vídeos, recolhe os áudios, faz as entrevistas, escolhe as músicas, escolhe as fotografias e tem tudo isso organizado e preparado a partir daquilo que você pré-produziu, a partir daquilo que você tinha esquematizado fazer. Usando novamente a metáfora da plantação, é nesse momento que a plantinha cresce, essa plantinha é regada e ela vira uma muda, uma pequena mudinha. Essa muda já é um produto audiovisual. É claro que ele precisa de cuidados ainda. Você não vai entregar uma muda para o seu crush, por exemplo.
você vai entregar um buquê de flores. Então essa planta precisa ser cuidada ainda para ser distribuída para as pessoas. E é por isso que tem a última etapa, que é a etapa de pós-produção. A etapa de pós-produção é o momento em que a magia acontece. É o momento em que a gente pega tudo aquilo que estava bruto, todas aquelas capturas que foram realizadas, todas aquelas gravações que foram feitas, e tudo isso é trabalhado e montado num começo, numa estrutura que tem começo, meio e fim, naquela estrutura que você planejou durante a pré-produção. É também na pós-produção que se introduzem as animações e os efeitos especiais que fazem tanto sucesso nas produções audiovisuais. Vamos falar mais detidamente de cada uma dessas partes, que eu acho que essa nossa conversa pode ajudar vocês na hora de desenvolver o vídeo de cada um. Uma parte importante da pré-produção é entender o que é que se vai fazer. No nosso caso, o pitch de vocês já sabem o que é que vão fazer. Já tem claro qual é o objetivo desse vídeo, que é apresentar a ideia do jogo. Então, por isso a nossa pré-produção já começa bem adiantada. Porque vocês já sabem nessa altura qual é o tema do seu jogo, qual o gênero, que regras esse jogo tem, que mecânicas ele tem. Você é a pessoa que mais conhece isso tudo, porque você está desenvolvendo esse jogo. Então nós já começamos com um passo à frente, né? É durante a pré-produção que se prepara também o roteiro. O roteiro, e vocês vão ver lá no texto, o modelo de roteiro que eu mostro para vocês lá é um roteiro muito simples, que tem basicamente duas colunas, uma coluna com imagem, que é acompanhada por uma coluna de som. Então cada imagem é acompanhada por um som e você coloca junto disso uma estimativa de tempo. Com esse tipo de organização você consegue ter, depois de preparado o roteiro, uma visão muito clara do que é preciso filmar, do que você vai precisar para conseguir aquelas imagens e do trabalho que você vai ter durante a segunda fase, que é a fase de produção. Um roteiro bem preparado faz com que você ganhe tempo no futuro. Então, cuidem de vocês e façam o roteiro o mais cuidadosamente possível. Outra técnica, outra ferramenta que se desenvolve durante a pré-produção é a dos storyboards. Também coloquei material para vocês sobre isso no manual. O storyboard é uma espécie de história em quadrinhos do seu vídeo. Ele traz informações visuais daquilo que você espera que vai aparecer na sua filmagem. Então, assim como o roteiro, ele vai te ajudar durante a produção e vai ajudar especialmente, no caso do storyboard, a equipe que estiver fazendo as filmagens, porque ele define nos desenhos que você vai produzir para fazer o storyboard, ele vai definir o tipo de quadro que vai ser filmado em cada uma das cenas. Então, cuidem disso. Vocês cuidando disso, isso aí é um exemplo de storyboard, esse material está também no manual. Vocês cuidando disso, vocês estão cuidando do eu do futuro de vocês. Estão cuidando para ter menos trabalho durante a produção. Muito obrigado a todos pela atenção, se cuidem e até a próxima.